Bom dia, Potter, bom dia, Davi Coimbra, bom dia, Kelly Matos, bom dia, ouvinte do Timeline. Bom, eu acho que a senhora pode explicar primeiro se a fazenda é sua, não é mais, como é que é exatamente para a gente tirar todas as dúvidas, por favor. Isso me dá uma boa oportunidade. Em 2014, o PT fez a mesma calúnia contra mim, dizendo que eu havia escondido na minha declaração de bens essa propriedade rural que fica no interior de Goiás. Como eu poderia colocar na minha declaração um patrimônio que pertencia e estava no espólio e o inventário do meu marido, que faleceu em 2011, não havia sido concluído. Essa partilha só foi concluída no início de 2014 e aí sim, no ano seguinte, conforme determina a lei, foi incluída não só na minha declaração, mas na declaração das outras herdeiras, filhas do Otávio. Tudo dentro da lei, absolutamente tudo legal. Agora, essa propriedade, em 2014, encerrado o inventário, foi vendida, porque nem eu nem as outras herdeiras tinham interesse de continuar operando com essa propriedade rural no interior de Goiás. Vendemos. Quando você vende uma propriedade rural, você vende em parcelas e o encerramento do pagamento será em 2017. Portanto, a escritura definitiva não pode ser antecipada, por mais boa fé que tenha o comprador e o vendedor. Isso é da regra do comércio de imóveis, então apenas em 2017 será transferida a escritura definitiva para o novo proprietário, que é uma empresa agropecuária com sede no Triângulo Mineiro, pessoas muito sérias, empreendedores, eu lamento profundamente, uma família com raízes no Rio Grande do Sul, família Friso, que fez a compra dessa propriedade rural. E o MST, imaginando, porque foi ao cartório, vasculhou a minha vida, vasculhou tudo, isso está registrado em cartório, como determina a lei, e aí disse que eu tinha omitido na minha declaração. Essa invasão foi uma injustiça contra os compradores novos, que nada tem a ver, mas a líder da invasão na madrugada de ontem deixou muito claro, quando chegou na propriedade, que estava fazendo aquilo como uma retaliação à minha posição de... Senadora? Acho que a gente perdeu o contato. Senadora Ana Amélia, a gente está falando sobre esse assunto, né, Potter? Porque ontem a notícia é de que o movimento Alô? Oi, voltou. Agora sim. Voltou. Parou exatamente quando a senhora falou como retaliação. Alguma coisa que a senhora fez. Uma líder que estava à frente da invasão, chamada Júlia, não sei se é nome ou codinome, Júlia, declarou que estavam fazendo a invasão como retaliação ao meu voto a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Eu acho que esse tipo de atitude é um verdadeiro tiro no pé daqueles que não aceitam um resultado democrático, que foi do Senado Federal. Mas eu não temo, não tenho medo, já me caluniaram na eleição de 2014, então isso é mais a continuidade daquela prática que o partido que apoia o MST sabe fazer, que é tentar destruir a reputação. Não vão conseguir porque os gaúchos e as gaúchas, os meus eleitores me conhecem, sabem como eu sou e o que eu sou. Senadora, deixa só ler porque o MST fez uma divulgação, né, sobre o ato. Mas é evidente que ele jamais vai dizer que o ato, nessa nota que ele mandou, veja só, antes de terem chegado lá, logo na mesma invasão, no ato da invasão de madrugada, eles já postam nos jornais, já mandam para os jornais uma notícia, quer dizer, é uma forma de marketing da invasão, é o marketing da invasão. Sim. Então, veja só, se você está buscando terra, você não vai dar. E evidentemente que ele está usando dados de quando essa propriedade foi adquirida. Era essa a minha pergunta. Lá atrás. Então, vá lá atualizar os dados dessa propriedade, que hoje faz confinamento de pecuária, tem que atualizar os dados. Essa é o propósito que estão fazendo exatamente em relação a isso. Fazem uma conta de cabeça por hectare que daria 0,31 nessa conta que a senhora está dizendo que não é a realidade hoje? É uma manipulação, eu diria, caluniosa ou mentirosa, né, de tentar fazer. Esses são dados lá do início, quando essa fazenda foi adquirida, porque muitas benfeitorias, poços para ter água em toda a propriedade, todas essas coisas, não está contido nessa relação do MST, que tratou apenas de usar dados antigos de quando a propriedade foi adquirida nos anos 90. Então, a gente já conhece essa forma de agir
então não é novidade. Senadora, a senhora usou agora o termo manipulação caluniosa a respeito dos dados do MST e da invasão a essa propriedade. A senhora mencionou também, em mais de uma oportunidade aqui nessa entrevista, o que foi feito na campanha eleitoral, no caso pelo seu adversário do Partido dos Trabalhadores, o ex-governador Tarso Genro. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esses ataques e de que forma a senhora se sente atingida. O Davi sempre lembra que o caso da Marina Silva também, né, Davi, que foi um alvo na campanha eleitoral presidencial, em que muitas coisas repetidas pela campanha do PT foram até ataques pessoais, né, no caso da Marina. Eu queria que a senhora falasse sobre esses ataques e como é que a senhora vê isso, né, esse tipo de atitude por parte desse grupo que lhe ataca. Bom, nesse caso, veja só, eles criaram um site e eu fiz uma denúncia ao Ministério Público e à Polícia Federal desse ataque criminoso. Foi criado um site especificamente para operar durante o período da campanha eleitoral. Já foi identificado, está tudo identificado, e essas coisas não pode deixar barato. Você tem que fazer a investigação, porque, veja, aquela lição do Joseph Goebbels, que foi o grande mestre da comunicação nazista, ele dizia que repetir uma mentira tantas vezes até ela se tornar verdade. E é exatamente isso. Então, durante a campanha, ele diz assim, ela não colocou na sua declaração de renda essa propriedade. O que ela vai esconder depois que assumiu o governo? Veja só que coisa mais manipuladora de uma mentira e de uma forma. Eu não estava escondendo se a propriedade estaria escondendo se ela não aparecesse na declaração dentro do espólio do inventário do meu marido. E estava lá, a Receita Federal decretar tudo certo. Tanto que quando eu fui ao Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot, ele disse, começamos a explicar com o advogado, doutor Miguel Vedi, o doutor Rodrigo Janot disse, não percam o seu latim, não há o que explicar sobre isso, mandou arquivar essa denúncia caluniosa. Isso foi calúnia, porque não havia consistência. Mas imagina o quanto dói, senadora, eu queria que a senhora falasse pessoalmente, né, o quanto dói. No caso da Marina, ela era ex-integrante, inclusive, do Partido dos Trabalhadores, mas isso lhe afeta pessoalmente? Isso lhe causa... Não, absolutamente. Isso mostra só o caráter do adversário, a forma desrespeitosa de fazer política. E olha que eu, como jornalista, tratei sempre o partido, o próprio candidato, sempre tratei com absoluta lisura, nunca discriminei, sempre tratei, ao ponto de o senador Paulo Paim dizer que a coluna que eu tinha na Zero Hora era o espaço que ele mais ganhava notícias a respeito dele. Declarou isso publicamente, é só recorrer às atas do Congresso Nacional do Senado Federal, porque ele disse isso publicamente na tribuna do Senado Federal. Então, veja só, não é que eu queira absolutamente que me tratem bem, não. Eu quero apenas que me tratem com respeito e que eu não seja alvo de mentiras, dessa agressão desrespeitosa, de toda essa forma de tentativa de macular e assassinar reputações, que é a prática usada comumente por eles. E o que fizeram com a Marina Silva foi uma coisa inaceitável, mas eu não guardo rancor, não votei por revanche, votei por convicção, com base na denúncia, com base no relatório do Antônio Anastasia. Não ficaria bem para mim agir com esse sentimento. Agora, isso também, por outro lado, explica aquilo que o PT tem dificuldade de aceitar. Por que esse sentimento antipetista existe no Brasil hoje? É exatamente por... Caiu de novo. É exatamente pela... Ela estava explicando sobre esse sentimento antipetista. Vamos ver se a gente... Alô, senadora, Kelly? foi bem no Kelly? momento que a senhora disse assim, por que existe esse sentimento antipetista? E a senhora, por favor, agora nos diga por quê. Kelly, por conta exatamente dessas ações, desses ataques, dessa violência desnecessária, do vandalismo, de tudo que fazem, patrocinam, de uma invasão de uma propriedade, ou de quebra-quebra, ou de queimar os contêineres de lixo em Porto Alegre, R$100 mil vai gastar a prefeitura. Quem é que vai pagar isso? É a sociedade. A sociedade brasileira não quer esse tipo de ação. É uma manifestação pacífica, ótimo, façam sempre, toda hora, mas não dilapidem o patrimônio privado ou público, é da sociedade. Destruir a agência do Banco do Brasil, da Caixa Federal, do Banrisul, o que é isso? É patrimônio público, são empresas públicas, dos outros bancos privados da mesma coisa. Então, a sociedade é que vai pagar
por todo esse prejuízo. Então não é dessa forma. Toda manifestação tem que acontecer, a democracia é exatamente isso, a festa democrática. Agora, o que não se pode aceitar é o vandalismo puro e simples, a destruição pela destruição. Esse é o sentimento. A senhora, de certa forma, aí, a Kelly comparou a senhora na questão da Marina Silva, porque vocês duas estavam na frente nas pesquisas, exatamente, né? Davi. Quando houve, digamos assim, um ataque, né, de diversos meios, assim, até que as duas candidaturas acabaram, de certa forma, rebaixadas, vamos dizer assim. Sim, claro. Eu fiquei sabendo, não sei, foi uma informação que correu, de que a senhora teria sido até convidada para integrar o Ministério da Agricultura e recusou exatamente para não ficar nessa linha de frente. A senhora está com algum receio por causa desses ataques todos? Não, Davi. Não, pelo contrário. Ontem eu fiz um pronunciamento, isso não me atemoriza, me dá mais força pelo apoio que a sociedade, as pessoas quando eu vou, onde eu vou. Agora eu estou aqui em São Joaquim, Santa Catarina, porque daqui a pouco eu vou presidir uma audiência pública para discutir os problemas relacionados à maçã, aos riscos de importação de maçã da China, que podem contaminar com uma doença, uma bactéria chamada Acidia pulmonella, pode contaminar os pomares no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que são os maiores produtores nacionais, exportam as nossas maçãs maravilhosas, maçã gala, maçã Fuji, maçã golden, a Fuji inclusive de origem japonesa, uma cepa japonesa, que é hoje no Brasil melhor, muito melhor que a que veio do Japão. Então, estou discutindo isso aqui, não me atemoriza absolutamente. O que eu fico perplexa é exatamente que não há a compreensão na relação política da possibilidade de um respeito, de um diálogo maduro, de você discutir reformas, discutir dentro de uma seriedade, de uma responsabilidade. O negócio é destruir tudo. Você chega e você destrói. Claro que teve um impacto na eleição. E a denúncia que eles fizeram só foi julgada depois da eleição. Então, veja, até nesse ponto, acho que a Justiça Eleitoral deveria fazer os julgamentos durante o curso da campanha eleitoral. Então, aí o prejuízo já estava feito, mas eu agradeço aos eleitores que preferiram que eu ficasse no Senado Federal. Não aceitei, Davi, o Ministério da Agricultura, porque eu achei que não era coerente eu estar numa comissão especial tratando do impeachment e aceitar o Ministério. Poderia parecer para as pessoas menos avisadas que não me conhecem que eu estaria trocando o apoio ao impeachment por um cargo no governo. Não tenho nada no governo, um carguinho de nenhum nível de padrão do governo federal, nada, para ter independência. Eu não votei pelo impeachment para favorecer o Temer. Eu votei no impeachment por uma convicção, por conta dos erros, dos crimes cometidos de responsabilidade fiscal. Foi por isso que eu votei. E o que Temer fizer de errado será da mesma forma criticado por mim, cobrado por mim. Não há outra forma de fazer as coisas. A régua que eu uso para Dilma, eu uso também a mesma régua para o Temer. Perfeito. Senadora Ana Amélia Lemos, obrigado pelos esclarecimentos aqui com a gente. Muito obrigada a vocês, obrigado ao Davi agora, publicamente, ao texto que ele fez numa coluna sobre as mulheres do impeachment. Muito obrigada a todos vocês, um bom fim de semana e que Deus abençoe a todos. Obrigado, senadora. Obrigada.